capítulo de número 20, versículo de número 1. Quem achou diz amém. Amém. Aleluia. O tema desta mensagem intitulado como a ressurreição. Amém. Muitos ceiam, participam do corpo, participam do sangue, e talvez ao menos sabem o significado do corpo e do sangue. Dizendo melhor, do suco de uva para o pão. Mas nesta noite eu acredito que Deus vai falar de uma maneira extraordinária sobre o seu coração. João capítulo 20, versículo de número 1. Quem achou diz amém? Amém. No primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, João, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas outro discípulo correu mais depressa do que a Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas debaixo, num lugar à parte. Grave isso, num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Versículo 11. Maria, entrando, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, em a cabeceira e o outro aos pés. Cabeceira e outro aos pés. Versículo 13. Então eles perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Amém? Amém. Curte essa cabeça, feche os olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de maravilha, Deus de graça, neste momento eu quero lhe magnificar e exaltar o seu santo nome. Meu Deus, eu não sei a qual maneira, Senhor, a sua igreja, a noiva do Cordeiro, entrou aqui nesta noite, mas eu tenho a convicta certeza, Senhor, que não sairão da mesma forma que entraram. Senhor, até mesmo alguns entraram tristes, cabisbaixos, Senhor. Mas eu acredito que o efeito da sua palavra, Senhor, Pai amado, a qual tem todo o poder, meu Pai. Eu acredito que o efeito da sua palavra arrancará toda a tristeza, toda a mágoa, todo o rancor, meu Deus. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu acredito que até o término desta mensagem saberão, Senhor, o significado do corpo, saberão o significado do sangue, Senhor. E em nome do Senhor Jesus Cristo, toma minha boca com teu Espírito Santo e fala com a sua igreja, em nome do Senhor Jesus. E todo mundo que crê e acredita diz amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Certa feita, a Bíblia diz que o anjo do Senhor chegou até Maria e lhe concedeu um filho. Todos nós sabemos que o filho que gerara sobre o ventre de Maria não foi gerado por José, mas sim através do Espírito Santo de Deus.
a qual concebeu a Maria, a qual ela engravidou. A Bíblia diz que José ficou trêmulo com a notícia, a qual ele ainda não tinha coabitado com Maria, mas a Bíblia diz que Deus chegou até José e disse: volte para casa, porque o que está no ventre de Maria é do Espírito. E a Bíblia diz que Deus disse para Maria colocar o nome do seu filho de Jesus, ou Emanuel, significado Deus conosco. A Bíblia diz que ficaram sabendo a qual Jesus tinha nascido, o filho da promessa, e quiseram ter aonde ele estava. Mas a Bíblia diz que Herodes, quando soube que Jesus nasceu, estava à procura do menino para o matar. E quando chegou até o lugar onde Jesus estava, já não encontraram mais a família ali, José e Maria e Jesus. A Bíblia diz que eles fugiram. E também a Bíblia diz que quando eles fugiram, eles iam voltar para onde eles estavam. Mas a Bíblia diz que foi criado em Nazaré. Por isso vem o significado de Jesus Cristo de Nazaré. Porque Jesus, nascido em Belém, mas foi criado em Nazaré. Jesus criado em Nazaré, a Bíblia diz que ele cresceu, como o pastor disse, ele foi apresentado ao 8º dia. Ele cresceu na presença, cresceu no caminho, cresceu instruído também por Maria. A Bíblia diz que Jesus Cristo operara grandes milagres, mas teve que se preparar 30 anos para começar o seu ministério. Enquanto tem muitas pessoas que querem se preparar 3 para fazer o ministério de 30. Jesus se preparou 30 anos para começar o seu ministério. Então se prepara, te prepara, porque Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, vai começar a movimentar o seu ministério. A Bíblia diz que Jesus operava grandes milagres sobre a terra, curava os enfermos, curava paralíticos, fazia o céu enxergar, fazia multiplicação, transformava a água, transformava para vinho. E assim foi Jesus crescendo. E a Bíblia diz que já estava no coração de Jesus, e Jesus já sabia que haveria de chegar o dia que ele deveria ser morto. A Bíblia diz que, estando Jesus e seus discípulos à mesa, pronto para ceiar, Jesus olhou para os discípulos e disse: tem um dentre nós que há de me trair. Os discípulos ficaram trêmulos, dizendo: será se sou eu? A Bíblia diz que Judas Iscariotes traiu Jesus por 30 moedas de prata. Depois da ceia, a qual Jesus Cristo apresentou e deu graça ao pão e ao sangue, a Bíblia diz que Jesus e os discípulos mais íntimos de Jesus, que eram Pedro, Tiago e João, Jesus chamou eles para ir até um monte chamado Getsêmani. Getsêmani significa lugar do azeite. Getsêmani significa um lugar onde era espremido o azeite, para ser extraído o azeite. Jesus foi para um monte chamado Getsêmani. Chegando até Getsêmani, a Bíblia diz que Jesus Cristo subiu ao monte para orar, sabendo ele que estava chegando próximo o dia da sua morte. E disse: Pedro, Tiago e João, fiquem aqui, que eu vou num lugar à parte orar. A Bíblia diz que Jesus, se ajoelhando, ele começou a orar. Eu imagino você, Jesus Cristo, você e Jesus, no monte de Getsêmani, Jesus ajoelhado, orando, sabendo que dentre poucos momentos ele seria espancado,
ele seria maltratado, ele seria cuspido, ele seria crucificado. A Bíblia diz que Jesus orando, e não aguentando o peso que estava sobre as suas costas, porque o peso que estava sobre Jesus era o meu pecado, era o seu pecado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O peso que estava nas costas de Jesus, Jesus não estava preocupado. Meu Deus, daqui a alguns momentos irei eu ser crucificado. Não, Jesus não estava suportando o pecado da humanidade. E sobre ele o pecado nas costas. A Bíblia diz que ele orando e disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Pai, se possível, me livra dessa morte. Pai, se possível, não me leve até a cruz. Pai, se possível, não deixe eu ser maltratado. Mas a minha Bíblia está escrito, a sua Bíblia está escrito, quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Vírgula. A vírgula no português é um tempo para mim e para você. É um tempo na frase a qual você está falando. Quando tem a vírgula, você começa a frase, vírgula, respira e continua falando aquilo que você estava falando. A Bíblia diz que Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, vírgula. Jesus respirou. E naquele momento eu acredito que Jesus já não estava mais no Monte Getsemane. Jesus já estava olhando hoje para a casa de oração, pelos filhos, pelas filhas, cheios da presença dele. Naquele momento Jesus Cristo não estava simplesmente no Monte Getsemane, não. Quando ele respirou, ele olhou ele crucificado na cruz, mas olhou além da cruz. Ele viu a humanidade com o direito do perdão. Ele olhou além, ele viu a humanidade sendo liberta, ele viu a humanidade sendo alegre. Então nesta noite, meu amado, não carregue com você simplesmente o símbolo da cruz, mas nesta noite olhe para a cruz e diga: um dia ele esteve ali, mas hoje ele está ressuscitado para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus ajoelhado. Eu acredito que Jesus chorando. A Bíblia diz que ele era 100% Deus, 100% homem. Sendo 100% Deus, sendo 100% homem. Como homem, ele estava sofrendo. Como homem, ele foi traído. Como homem, ele foi chicoteado. A Bíblia diz que ele estava ali orando e disse: Pai, passa de mim este cálice, vírgula, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Glória a Deus. Humildade. Humildade. Jesus tinha humildade de reconhecer que mesmo sendo Deus, tinha alguém maior que ele. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que ele terminou de orar e chegou até os discípulos e viu os discípulos dormindo e disse: não podeis vigiar comigo nem sequer uma hora? E Jesus ali com os discípulos, a Bíblia diz que estavam já procurando Jesus para querer prender Jesus. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse momento. A Bíblia diz que quando chegaram até Jesus, os fariseus chegaram até onde Jesus estava, no Monte Getsemane. Junto com os fariseus estava o traidor, chamado Judas. E Jesus estava ali com os discípulos, vindo Jesus de longe e os fariseus chegando. Então os discípulos disse: é chegada a minha hora. É chegada a minha hora. Vindo os fariseus ter com Jesus para querer matar Jesus, chegaram, a Bíblia diz que eles chegaram com pau, chegaram com fogo, chegaram com chicotes e perguntaram: quem que é Jesus? Jesus está lá. Os discípulos ali, eu acredito que já Pedro já estava com a mão já na espada. Se eu conheço Pedro, Pedro já estava com a mão na espada. Quem que é Jesus? Mas antes disso, a Bíblia diz que Judas Iscariotes chegou e deu um beijo na face de Jesus. Aí puderam saber que era Jesus a qual Judas estava beijando.
Quem que é Jesus? Presta atenção. A Bíblia diz que perguntaram quem que é Jesus de Nazaré. Jesus, com sua humildade: eu sou. A Bíblia diz que chegaram perguntando quem que é Jesus. Eu sou. A Bíblia diz que os fariseus caíram por terra. Está entendendo o poder que tem o nome de Jesus Cristo? Glória a Deus, Quando ele aleluia, disse Jesus. eu sou, Aleluia. caiu por terra. A Bíblia diz que também que Jesus foi levado por eles. Mas antes disso, quando agarraram em Jesus, Pedro, ousado, arrancou da bainha a sua espada e cortou a orelha de um fariseu chamado Malco. E Jesus, com todo o seu poder, sabendo de tudo aquilo que estava acontecendo e também sabendo de tudo aquilo que havia de acontecer, Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, guarda a sua espada. Porque se eu precisasse de guardas para estar do meu lado, eu não chamaria você, eu não chamaria você, eu não chamaria você. Eu, como Deus, mandaria os anjos descerem a terra. A Bíblia diz que levaram Jesus até Pilatos. Chegando Jesus até Pilatos, já chegando a hora da Páscoa, era como por costume libertar um prisioneiro. Na presença de Pilatos estava Jesus e Barrabás. Pilatos no meio disse para toda a multidão: quem que eu solto? Jesus ou Barrabás? A multidão gritava: solte Barrabás e crucifique a Jesus. Solte Barrabás e crucifique a Jesus. Solte a Barrabás e crucifique a Jesus. O mesmo Jesus que curou, o mesmo Jesus que libertou a multidão, a mesma multidão que foi liberta por Jesus, salva por Jesus, curada por Jesus, era a mesma multidão que estava querendo que crucificasse a Jesus. Ingratidão. Levaram Jesus para ser crucificado. Lá vai o meu mestre. Lá vai o meu mestre para ser crucificado. Lá vai o meu Jesus ser crucificado. Puseram uma cruz sobre as costas de Jesus. O peso que estava sobre Jesus não era comparado com o peso do pecado que estava sobre ele. A Bíblia diz que ele caminhava a caminho do Gólgota. Gólgota significado de Monte Caveira. Jesus com a cruz nas costas, caminhando, indo em direção ao Gólgota, indo em direção aonde ele seria crucificado. A Bíblia diz que açoitavam Jesus, que batiam em Jesus, e Jesus calado. E Jesus como um cordeiro, e Jesus como ovelha. Se fosse um lobo, se fosse um bode, quando batesse em Jesus, Jesus gritaria. Mas Jesus como um cordeiro foi levado ao matadouro e nem sequer gritou, mas chorava. Chorava dizendo: um dia esta multidão que está me crucificando verá que sou o Senhor. Esta multidão que me açoita, esta multidão que me maltrata, um dia reconhecerá que eu sou o Senhor. E Jesus andando para o caminho e para ser crucificado. A Bíblia diz que batiam em Jesus, cuspiam em Jesus, colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, para que hoje ele vestisse uma coroa de glória. Pode pôr coroa de espinho em mim, mas está sendo preparada a coroa de glória. Glória a Deus, aleluia. Batiam em Jesus. Uma das ferramentas que bateram em Jesus se chamava azorrague.
Azorrague era uma ferramenta usada pelos filisteus e fariseus, que era um pedaço de madeira, e na ponta desta madeira tinha 12 tiras de couro. Nas 12 pontas das tiras de couro tinha um dente, tinha um pedaço de osso. E com esse azorrague batiam nas costas de Jesus e arrancavam carne. Cuspiram em Jesus: se tu és o Senhor, salva nós e salva a ti também. E Jesus caminhando no caminho do Gólgota, a Bíblia diz que o sangue escorria pela cabeça de Jesus. O sangue ia escorrendo pelo corpo de Jesus, e Jesus já não suportando mais carregar também os pecados e também a cruz. Jesus cai no meio do caminho e pegam por obrigação um homem chamado Simão Cirineu. Cirineu não é o sobrenome de Simão. Simão morava na Cirene, por isso Simão Cirineu. Cirineu estava ali não por acaso. Cirineu saiu de Cirene e percorreu 1.600 quilômetros para chegar em Jerusalém. Mas Simão foi ali não para ver a crucificação. Simão foi ali para receber do sacerdote uma gota de sangue do cordeiro, para que seus pecados fossem perdoados, e também do povo de Cirene. Chegando Simão Cirineu com as vestes brancas, preste atenção, estava chegando o dia da Páscoa. Simão Cirineu sai de Cirene para ir até Jerusalém. Chegando lá, o sacerdote cortava o cordeiro, um animal, cortava, debolava o pescoço dele, e com o sangue que tirava do cordeiro, e era tirado aquele sangue, não podia tocar naquele sangue, tirava aquele sangue com ensopo. Ensopo é uma esponja, que quando você coloca na água ou em qualquer outro líquido, absorve muito rápido. Então esse sacerdote, ele pegava com ensopo, pegava o sangue daquele cordeiro e rodeava em todos que estavam ali para receber o perdão. E quando uma gota de sangue caía nas vestes brancas, ele tirava a túnica branca e levava para o povo e apresentava para os seus filhos e sua família, dizendo: fomos perdoados. Glória a Deus. E Simão Cirineu foi para essa consagração, não foi para ver Jesus ser crucificado, mas Simão Cirineu se atrasou para chegar à consagração por causa da multidão. Simão Cirineu, chegando perto do Gólgota, ele viu toda a multidão que estava ali. Ele não conseguiu passar e ir adiante, e parar no meio do caminho, vendo Jesus passar na sua frente com a cruz. E a multidão gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Jesus cai. Um dos fariseus pega Simão e manda carregar Jesus. Mas Simão não podia sujar a túnica branca de vinho. Simão não podia sujar as suas vestes com nenhum sangue, se não fosse do carneiro. Mas Simão não recebeu o sangue do animal, mas recebeu o sangue do verdadeiro cordeiro. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que Simão Cirineu ajudou Jesus a carregar a cruz. E o sangue escorrendo sobre a cabeça de Jesus. O sangue ia escorrendo sobre o corpo de Jesus. E Jesus carregando aquela cruz, não suportando mais, mas pensando consigo: se desistir agora, se eu desistir agora, quem pisa na minha cabeça é o Satanás. Se eu desistir agora, quem pisa na minha cabeça é a serpente. Mas se eu não desistir e for até o final, quem pisa na cabeça dele sou eu. E Jesus caminhando, não suportando mais, o sangue escorrendo sobre o seu corpo, a multidão vindo atrás de Jesus, alguns enfermos, alguns paralíticos, andando por detrás de Jesus, o sangue
Onde ele pisava, ele deixava a marca de sangue. E a multidão que vinha por detrás de Jesus ia pisando no sangue de Jesus. E Isaías 53 nos fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pelas pisaduras de Jesus, a multidão que vinha crucificando Jesus ia sendo sarada. Você consegue compreender? Levaram a Jesus até o alto monte chamado Gólgota. Chegando Jesus até lá, todo machucado, não aguentando mais com o seu corpo, crucificaram Jesus. Crucificaram meu Jesus. Pregaram as suas mãos, pregaram os seus pés, pregaram as suas mãos, pregaram os seus pés. E estavam dois ladrões, estavam do seu lado, um à esquerda e outro à direita. E quando crucificaram a Jesus, era posto uma placa no alto da cruz. Isso, a multidão que olhasse para a cruz ia ver qual que era o pecado de Jesus, qual que era o pecado dos ladrões, e colocaram uma placa sobre a cruz de Jesus, a qual estava escrito Yeshua e Nazaré, Melech Yehudim, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Glória a Deus. Crucificaram meu Deus. Crucificaram o seu mestre. Crucificaram a Jesus. Os fariseus que estavam ali ao pé da cruz diziam: se tu és rei, desce desta cruz e salva nós também. A multidão que estava ali queria que Jesus descesse, mas Jesus, ele queria que eles subissem. A multidão que estava ali desejava que ele descesse, mas ele desejava que a multidão subisse. Se tu é Deus, se tu é Cristo, desce da cruz. Tu não saias tu que é salvar nós. Um dos ladrões começou a dizer: o Senhor, nós estamos aqui porque merecemos, mas o Senhor, que mal tem? Porque o Senhor está pregado na cruz. Um dos ladrões reconheceu que era o rei e disse: quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus olhou para o ladrão e disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Glória a Deus, aleluia, Ainda hoje Jesus. estará comigo no paraíso. Aleluia, Jesus. Jesus pregava, dando seus últimos suspiros, sangrando. A Bíblia diz que ele olhou para o céu, não encontrando mais a presença do Eterno, não encontrando mais a presença de Deus, porque a Bíblia diz que o que faz separação do homem e de Deus é o pecado. O pecado faz separação de mim e de Deus. Então o pecado que estava sobre Jesus, que não era de Jesus, estava fazendo separação de Deus e de Jesus. E Jesus já não estava mais sentindo a presença. Vamos dizer assim, Jesus já não estava sentindo mais as mãos de Deus sobre a vida dele. Olhou para o alto e disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus, meu Deus, por que tu me desamparaste? Glória a Deus, aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Jesus morreu. O meu mestre morreu. O meu Jesus morreu, crucificado numa cruz. Mas naquele momento a Bíblia diz que o véu foi rasgado. O véu foi rasgado para chegar à presença de Deus. Antes era somente o sacerdote, o ungido sacerdote, para tocar na arca, ter acesso à arca da aliança. Mas quando meu Jesus foi crucificado,
arrancado, foi rasgado o véu, foi dado a liberdade, para que hoje eu e você venhamos entrar na presença dele com todo o acesso, sem nenhuma restrição. Enquanto isso, tem muitos que não conseguem ainda entrar na presença dele, mas meu amado, ele entenda que o véu foi rasgado, você tem um livre acesso, não simplesmente para chegar até o pastor ou algum sacerdote levita da casa, não, mas você tem um livre acesso para chegar diretamente a Jesus Cristo. Você tem um livre acesso de chegar diretamente à presença do Pai. Levaram meu Jesus, tiraram ele da cruz e levaram até o sepulcro. Ele havia dito para os discípulos irem morrer, mas ressuscitarei ao terceiro dia. Levaram meu Jesus para um sepulcro, colocaram Jesus dentro de um sepulcro. A Bíblia diz, onde nós lemos, que foi revolvido, não movido, revolvido. A mesma pedra, não a mesma pedra em si, mas uma pedra igual, foi posto no túmulo de Lázaro, que também foi revolvido. Quando a Bíblia fala revolvido, eles colocavam uma rocha, e essa rocha era de uma forma redonda, essa rocha era redonda. Então eles redondavam, moviam esta rocha, eles rodavam esta rocha. Eles não erguiam esta rocha, eles rodavam esta rocha, porque essa rocha era redonda, de uma forma singular. A Bíblia diz que eles tamparam o sepulcro de Jesus, mas certa feita, no último dia de domingo, a Bíblia diz que Maria foi ter cuidados com o corpo de Jesus, foi levar o creme, foi levar o óleo para lavar o corpo de Jesus. A Bíblia diz que Maria, quando chegou na beira do sepulcro, ela encontrou e viu a pedra revolvida, viu a pedra movida, viu a pedra a qual estava na frente do sepulcro já não estava mais. A pedra que estava na ponta do sepulcro, a pedra que estava tampando o sepulcro já não estava mais. A Bíblia diz que Maria, Deus, aleluia, Jesus. E chegaram os discípulos, olharam para dentro do sepulcro, já não viu mais o corpo dele ali, já não podia mais ver o corpo de Jesus ali, a qual ele tinha dito, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Mas a Bíblia diz, onde nós lemos, que eles encontraram um lençol que estava posto na cabeça de Jesus. Encontraram os lençóis à parte. Preste atenção. Os lençóis que estavam sobre a cabeça de Jesus estavam em um lugar à parte, dobrado. Naquele tempo, quando me assentava à mesa para me alimentar, tinha comigo um lençol. E quando eu terminava de comer e jogava, preste atenção, quando eu ia me alimentar, eu ganhava um lençol, eu ganhava um pano. E quando eu estiver alimentando e terminasse o meu alimento, se eu jogasse, colocasse o lençol em cima da mesa, significaria que eu terminei de comer e não vou voltar mais à mesa. Você entendeu? O lençol que estava comigo, terminei de comer. Se eu colocar e jogar ele em cima da mesa, significa que não irei mais voltar. Mas se eu dobrar o pano que me der o lençol e colocar em cima da mesa e sair, o lençol que está dobrado, significa que eu ainda retornarei para a mesa onde eu estava. Aleluia, Deus. Está conseguindo compreender? Glória a Deus. A Bíblia diz que aquele lençol estava num lugar à parte, dobrado. Dobrado, não estava jogado. Se estivesse jogado, significaria que ele não voltaria mais, mas estava dobrado. E significa que ele estava dizendo: eu vou retornar, eu estou indo
será ressuscitado por Ele. Somente aqueles que acreditam, levanta a tua mão para dar glória a Deus. Somente aqueles que acreditam num Deus ressurreto. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Não viram mais o corpo de Jesus ali. E aonde nós temos para concluir? A Bíblia diz que Jesus chamou Maria. Maria viu Jesus, mas não reconheceu que era Jesus. Preste atenção, Maria viu Jesus, mas não reconheceu que era Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo ressuscitou, Ele foi até os sepulcros onde estavam mortos os profetas. Acredito eu, conjectura comigo, Jesus chegando no sepulcro de Moisés, abrindo o sepulcro de Moisés e dizendo: vem, abriu de Elias, vem. Mas quem que é o Senhor? Moisés dizendo: quem que é o Senhor? Elias dizendo: quem que é o Senhor? Não está me reconhecendo? Não. Sou Jesus. Aleluia. Jesus, sou Jesus. Jesus, sou eu. Mas até onde o Senhor é cordeiro e hoje é leão da tribo de Judá? Glória a Deus. Onde tu era água e hoje é fogo consumidor? Maria viu Jesus, mas não reconheceu. Maria estava pensando que era o jardineiro. Mas quando Jesus disse: Maria, Rabone, o Senhor. Quando Jesus disse Maria, Maria reconheceu a voz de Jesus. Aleluia, Deus. Quem anda com Jesus e tem intimidade com Jesus conhece a voz dele. Quem anda para fazer a obra dele também reconhece quando ele fala não. Quem anda para fazer a obra de Jesus reconhece a voz dele. Ei, meu amado, não adianta você querer dizer que está vendo Jesus, mas não reconhece a voz dele, não. Ei, meu amado, não adianta você querer dizer que está na presença de Jesus, mas não reconhece a voz dele. Mas nesta noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para concluir, eu quero profetizar sobre esta igreja em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos que eu quero profetizar que nesta noite está sendo levantada uma geração de profetas e profetisas. Eu quero profetizar que nesta noite que está sendo levantada uma geração de profetas, pregadores, levitas da palavra do Senhor, não simplesmente com título, mas com a presença, com o reconhecimento da voz de Jesus. Quando Jesus fala vai, você vai. Quando Jesus fala vem, você vem. Quando Jesus fala faz, você faz. Quando Jesus fala ei, abra a mão, você abre a mão. Nesta noite eu quero profetizar sobre a igreja Casa de Oração, uma igreja cheia da presença. Eu quero profetizar uma igreja adoradora, não uma igreja adoradora de imagem, de escultura, não uma igreja adoradora de Jesus pregado na cruz, não uma igreja que agora simplesmente Jesus pregado, não. Eu quero profetizar sobre esta igreja, uma igreja que agora Jesus ressuscitado, ei, Jesus Cristo foi o único que nasceu, morreu, cresceu e ressuscitou, e Ele está aqui no nosso meio para te dar vitória. Ele está aqui no nosso meio para te garantir a vitória. Somente aqueles que acreditam na Aleluia. Aleluia. Aplauda bem forte, Jesus. O sangue derramado na cruz do Calvário foi pela minha vida e pela sua vida. Enquanto então, meu amado, quando você participa do corpo e do sangue, é para a memória daquilo que Jesus fez por você na cruz. Não como uma religiosidade. Se eu não participar da ceia, os irmãos vão falar que eu estou em pecado. Se eu não participar da ceia, Deus não vai me abençoar, não, amado. A ceia é para ficar cravado, memorizado
aquilo que Jesus um dia fez por você na cruz do Calvário. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Então, sente a presença do Eterno aqui. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Levanta as tuas mãos. Levanta as tuas mãos. Feche teus olhos. Pai, a tua palavra foi pregada. Senhor, nós vimos, Senhor, e entendemos e compreendemos que aquilo que o Senhor fez por mim e fez pela humanidade não foi brincadeira, não foi para dizer que o Senhor fez, Pai, mas aquilo que o Senhor fez por mim lá naquela cruz, que trago a memória até hoje, aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Senhor, eu quero dizer por toda essa igreja, valeu a pena. Valeu a pena porque hoje nós estamos aqui. Valeu a pena, Senhor, porque hoje eu tenho o direito de dizer Pai e de chamar o Senhor de Pai. Senhor, eu quero te glorificar e também, Senhor, juntamente com toda a igreja, te agradecer por aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz, mesmo ainda muitos, Senhor, não reconhecendo o que o Senhor fez na cruz, porque quando nós não reconhecemos, estamos querendo crucificar mais uma vez Jesus. Quando nós desmerecemos aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, estamos dizendo, não valeu de nada o Senhor ser crucificado, mas eu como homem, sujeito homem, e a igreja reunida, eu quero dizer, papai querido, de todo o meu coração, valeu a pena, porque hoje nós estamos aqui. Valeu a pena, porque hoje, Pai, nós estamos aqui. Valeu a pena, porque um dia estaremos contigo na glória. Meu Deus, muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Meu Deus, que nós venhamos compreender todos os dias, Senhor, e trazer conosco, Senhor, todo o sofrimento, mas também trazer conosco, Pai, a ressurreição. Que venhamos, Pai, ter conosco, que o Senhor um dia morreu, mas não foi como o Buda, Senhor, que morreu dizendo, eu morro em busca da verdade, mas como Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu amado,